Olá, pessoal! Dando continuidade ao tópico que estávamos falando sobre a história do direito registral. Então, a matéria que a gente está trabalhando com vocês é o direito registral imobiliário no curso da MBA em perícia e avaliação mercadológica de imóveis urbanos e rurais. Eu sou a professora Cristina Close e a gente vai dar continuidade a essa disciplina, tá? Falando ainda do direito, do histórico do direito registral no Brasil. Então, depois que passamos a época do Código Civil de 1916, que foram os últimos pontos que a gente falou na aula anterior, né, no tópico anterior, a gente vai dar continuidade com relação ao Código Civil de 2002, que é o nosso código atual, né? O direito registral no Brasil, ele criou força mesmo. O Código Civil de 16, ele tinha um título específico sobre o direito das coisas, mas o Código Civil de 2002 não criou esse título com tanta especialidade como o de 16, como o Código Civil de 16. Ele deixou para a lei ordinária, que é a Lei 6.015 de 1973, é a Lei de Registros Públicos, e ela já foi por várias vezes corrigida e reformada e tal, mas ela é a lei vigente até os dias atuais com relação à Lei de Registros Públicos, né? O sistema registral brasileiro é constitutivo. O que significa isso, gente? Só se adquire a propriedade com o título, com o registro deste título. É descentralizado, pois existem muitos cartórios de registro imobiliário no Brasil, tá? Sendo o registrador, ou seja, o oficial lá do registro de imóveis, um profissional do direito remunerado pela parte, ou seja, ele é privatizado. Então, quando nós vamos até o cartório de registro de imóveis para exercer algum tipo de serviço lá, a gente paga por isso e dentre uma fatia desse pagamento vai para o próprio cartório, né? E que paga o registrador. O seu ingresso, ou seja, o registrador ingressa através de concurso público, tá? Que é realizado pelo Poder Judiciário, que fiscaliza seus atos e regula a atividade do registro. Então, hoje, né, já teve uma época em que o registrador era um direito hereditário, se o pai era registrador, o filho poderia ser registrador e assim sucessivamente, mas hoje, né, já há algum tempo, o registrador tem que participar de um concurso público, e eu confesso que é um concurso público bem difícil. Um tópico ainda dentro desse mesmo item da história do direito registral no Brasil é a propriedade e o registro de imóveis, tá? O artigo 1225 do Código Civil fala sobre a propriedade no Brasil. Então, ele elenca dentro de um dos direitos reais que estão que é um rol que existe lá no artigo 1225. Direito real diz respeito a coisas, em regras corpóreas, em que quem as adquirem podem aliená-las ou onerá-las como consequência do direito de liberdade. Então, se eu sou proprietário de algum imóvel, se eu sou proprietário de algum imóvel, eu consigo, por liberalidade minha, desde que o imóvel esteja desimpedido, né, eu consigo onerá-la, eu consigo dar ela em garantia, eu consigo vendê-la, eu consigo comprar, porque eu tenho a liberdade desde que o imóvel esteja livre, desimpedido de qualquer ônus. Assim nascem as várias formas de aquisição da propriedade imóvel que são objeto desse estudo aqui que nós estamos conversando hoje. O direito imobiliário é um ramo dentro do direito notarial, prestando serviço para a população de forma particular, mas esse serviço, gente, é um serviço que o Estado concede àquele particular, ou seja, uma delegação que o Estado faz para aquele particular, para que ele possa exercer atividades como se Estado fosse, mas exercendo no ramo particular. Possui como principal atividade o registro de transações imobiliárias, com o intuito de fazer com que o titular do imóvel inscrito no registro seja o legítimo dono e proprietário. Então, é um instrumento muito importante para a transação da propriedade, porque se eu tenho uma matrícula falha, uma matrícula frágil, eu
posso ter problemas futuramente com relação àquela transação que foi realizada. Em regra, o principal título previsto pelo registro de imóveis é a escritura pública. Podem ter outros? Gente, podem, mas o principal deles é a escritura pública. Não dispondo de lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação, renúncia de direitos sobre o imóvel de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente. Ou seja, se for um contrato de um imóvel inferior a 30 vezes, eu não precisava fazer uma escritura, basta que o contrato de compra e venda esteja de acordo com as regras, de acordo com a lei, que eu consigo registrar esse próprio contrato na matrícula do imóvel. Agora, em caso onde é superior, né, então eu usaria a escritura pública como uma forma de transacionar esse registro. Uma escritura de propriedade, de compra e venda, uma escritura de usufruto, uma escritura de habitação, né? São uma escritura de doação, são todas elas escrituras públicas que se faz e que, para dar validade a elas, né, publicidade a elas, que a gente vai ver no tópico seguinte, eu preciso que elas estejam registradas no cartório de registro de imóvel junto à matrícula do imóvel. Para que seja admitido o ingresso de atos por outros títulos que não a escritura pública, isso deve estar expressamente previsto em lei. Se não estiver previsto em lei, que pode, como aqui no caso, né, das 30 vezes, então se não estiver previsto em lei, significa que para eu poder fazer qualquer anotação, qualquer registro, vou falar a palavra registro mesmo, qualquer registro na matrícula do imóvel, eu preciso que ele seja feito através de escritura pública. Os direitos pessoais, ou seja, aqueles direitos que não são reais, ou seja, direitos reais são voltados à coisa, ao imóvel, direitos pessoais são voltados às pessoas, né? Não estão ligados a imóveis, não são passíveis de registro no cartório de registro de imóveis, tá? O que ocorre são possíveis averbações para modificar alguns atos já registrados na matrícula. Então, se eu caso, isso não está vinculado ao imóvel, isso é uma relação da pessoa, do proprietário da coisa. Só que o cartório precisa espelhar essa nova condição civil. Então eu vou lá no cartório e não faço um registro da minha certidão de casamento, eu faço uma averbação da minha certidão de casamento. O sistema registral, gente, agora ele vem com a ideia de que, com os conceitos de que realmente ele é importante, né? Desde 1973 a gente já tem essa lei, a Lei 6.015, mas ele vem com a ideia de constituir, declarar, modificar, extinguir direitos, gerando publicidade, autenticidade, segurança e eficácia jurídica. E aqui estão inseridos alguns princípios do direito notarial que a gente vai falar na sequência dessas aulas. O Constituinte de 1988, então, quando foi promulgada a nossa Constituição, a nossa última Constituição, optou por esse caráter privativo dessa ação do registrador, tá? Sendo uma delegação do poder público essa atividade que é dada a ele. São atividades extrajudiciais, ou seja, não precisa ser por ordem do juiz, ele simplesmente, o notário, ele tem essa capacidade, né, que é dada a ele por conta dessa delegação. Os delegatários são particulares que, ao desempenhar funções que caberiam ao Estado, colaboram com a administração pública, sem se enquadrar na definição de funcionários públicos. Então, eles são delegatários, tá? Mesmo não se enquadrando na definição de funcionário público, gente, a eles são impostas as penalidades que o funcionário público responderia caso venha infringir regras administrativas, civis, penais, também são aplicadas ao delegatário, né, ao registrador, essas penalidades que seriam aplicadas ao funcionário público no caso de cometer uma irregularidade dentro do exercício da sua função. Aqui eu só coloquei o mandado de segurança. Quando você impetra um mandado de segurança,
você impetra contra aquela pessoa que teria o poder de resolver o problema, digamos assim, numa linguagem bem informal. E quando você impetra um mandado de segurança e o objeto é algum litígio que está envolvendo o cartório de registro de imóveis, é na pessoa do registrador que vai receber esse mandado de segurança. E isso também se aplicaria no caso do funcionário público. Decisões judiciais são enviadas a eles para que o registrador cumpra essa função, essa ordem judicial. Então, isso também se aplicaria assim ao funcionário público. Mesmo assim, eles não são definidos como funcionários públicos. Tá? O concurso público democrático, né, e que prestigia a dedicação e a competência como forma de ingresso a atividades. No exercício de suas funções, na prática de atos próprios de serventia, podem os titulares infringir normas civis, penais e administrativas, e se isso acontecer, vão responder pelas faltas praticadas. Uma coisa bastante importante aqui quando eu falo de cartório de registro de imóveis e da função do registrador, né, é a responsabilidade civil. Que quando eu estou falando que o notarial, né, o registrador responderia, ele na pessoa, os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causarem a terceiros. Na prática de atos próprios da serventia, né, próprios que ele, o registrador, está fazendo, assegurando aos notários, né, aos prepostos, o direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. Então, se eu, registrador, cometo um ato enrustido da serventia que eu ocupo, vou responder civilmente por isso, e se o meu preposto cometer um ato, né, eu continuo respondendo sobre esse ato, nada impedindo que eu entre com uma ação de regresso contra o preposto que cometeu o ato, né, o ato ilícito. Mas quem responde diretamente é o oficial do cartório de registro de imóveis. Por esse motivo, né, é um instituto bem formal, né? Todos os documentos que são exigidos quando você vai fazer uma escritura pública e depois, consequentemente, um registro, são documentos que têm que ser verdadeiros, não podem ser cópia, não podem ser xerox, né? São documentos que, na maioria das vezes, a não ser quando a lei permite, são documentos que têm que ser os verdadeiros para verificar a veracidade dessa documentação, porque uma vez estando irregular e causando um prejuízo a terceiro, o próprio notarial responderia por isso também. Então, com esse slide aqui, gente, com esse tópico último, a gente termina esse nosso primeiro tópico, que seria o histórico do direito notarial. Agora, nas próximas aulas, a gente vai entrar com novos tópicos, né? E assim vão acontecer no decorrer dessas aulas. Obrigada por todos e até a próxima aula.